No Evangelho de Mateus, capítulo 24, trata-se da destruição da igreja. E a destruição da igreja passa por vários estados. O primeiro estado é quando os homens da igreja já não conhecem mais que coisa é a verdade, nem que coisa é o bem. E as verdades dentro da igreja somente são para discutir quem sabe mais. O segundo estado da igreja é um pouco mais agressivo. É quando a igreja odeia as verdades, tem total desprezo, né, das verdades. Então, isto já sendo mais profundo, vai ser tratado nos versos 15 ao verso 28 do capítulo 24 de Mateus. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 15 ao 28. O texto, também como o texto anterior que nós trabalhamos, ele também está dividido por grupos, para facilitar, né, a explicação. Vamos destacar algumas partes para nossa melhor compreensão. Então, diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Virdes significa quando os homens da igreja, aquele grupo de poucos, que não são dos muitos, mas dos poucos, entendem, percebem que algo errado tem dentro da casa de Deus. Quando vocês virdes, quando vocês compreenderem, aqueles eleitos, né, aqueles fiéis, terão a sensibilidade da percepção mais ampla, não fechada, porém aberta, para perceber que coisa é certo, que coisa é errado, que coisa é mal, que coisa é bem. Quando virdes, quando entenderes que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que leia, entenda. O lugar santo ocupado pelo abominável é aquele que despreza o que faz que uma igreja seja santa. E a santidade da igreja é o bem e a verdade, a caridade e a fé. Essa é a estrutura, o fundamento que uma igreja deve ter. Porém, quando isso é tirado da igreja e considerado como nada, desprezada, então o abominável começa a ocupar o lugar, esse lugar santo. Em vez de amor, em vez de verdade, ele coloca o ódio disfarçado de caridade. Começa a colocar a falsidade disfarçada de coisas verdadeiras. É uma profanação do que está tratando aqui. Então, quando virdes, esse virdes é uma indicação para os escolhidos, para os eleitos, para os fiéis dentro da igreja. Então, isto vai ser compreendido por uns poucos, né? Então, está aqui de uma forma mais destacada e nós devemos prestar muita atenção a este primeiro versículo da segunda parte, né? Quando virdes, é para aqueles que entendem, né, espiritualmente o que significa uma igreja, para aqueles que compreendem, okay, qual é a estrutura que uma igreja deve ter, né? Então, na segunda parte, né, do nosso texto,
do capítulo 16 ao capítulo, do verso 16 ao verso 22, né? De uma forma mais ampla, diz assim: então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte para trás a buscar suas vestes. Vou destacar estes três primeiros versos da palavra, porque aqui está falando no grupo dos fiéis, no grupo dos poucos, né? Aqueles que perseveraram, aqueles que estão caminho à salvação. Estes poucos estão divididos em três grupos: aqueles que estão na Judeia, aqueles que estão sobre o telhado e aqueles que estão no campo. Aqueles que estão na Judeia representam aquelas pessoas que acreditam no Senhor Jesus Cristo como o único Deus. E dizem que fujam para os campos. São aqueles que devem desejar com mais intensidade estar no reino dos céus, o que significa estar do lado do Senhor. Quem está na Judeia é aquele que está no reconhecimento que o Senhor Jesus Cristo é o único Deus. Aquele que está nesse reconhecimento é chamado de Judeia, que fuja para coisas mais elevadas, que anele estar com o Senhor no céu. E isto é, né? Quem subirá a teu alto monte, né? Quem estará no teu santo? Salmo 15. Então, esses poucos têm que desejar o céu para estar protegido do abominável da desolação. Porque são dias difíceis, como mais adiante nós vamos ver. E diz: quem estiver sobre o telhado, não des a tirar alguma coisa da sua casa. Significa aqueles que estão na afecção da caridade, fazendo bem, para que não deixam. E aqueles que estão no campo são aqueles que estão na afecção das verdades, né? Para que não voltem atrás. Quem não desce e quem não volta e quem sube para o monte, eles estão protegidos do abominável da desolação. Fazer o bem, praticar a caridade, estudar as Sagradas Escrituras, é proteção para a sua igreja. E é de poucos. É de poucos, porque hoje em dia a doutrina da caridade é desprezada. E conhecer a palavra também é desprezada. Foi substituído, né, por outros tipos de ensinamentos que mais para diante nós veremos, os falsos profetas. Né? Então continuamos com nosso estudo das Sagradas Escrituras à luz da doutrina celeste. Diz no verso 19: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Literalmente, muitas vezes fica incompreensível, mas com a ajuda da doutrina da nova igreja, nós podemos entender de uma forma coerente, espiritual, o que estas palavras dizem. Por grávidas entendem aqueles que estão desenvolvendo, aprendendo, né? Ainda querem fazer o bem. E pelos que amamentarem, são aqueles que estão na inocência. Porém, como são tempos finais, eles vão ser cercados. Por isso que é uma fórmula de muito perigo dentro da igreja, onde o bem vai ser como atacado.
pelo abominável da desolação, onde a inocência vai ser atacada pelo abominável da desolação. Males e falsidades que querem ocupar o lugar da verdadeira estrutura do Senhor, da igreja, que é o amor e a verdade. Então, o abominável da desolação, ele ataca a inocência e ataca as grávidas, aqueles que estão, aquelas pessoas, não fala de grávida, mas significa as pessoas que estão gerando um tipo de bem. Onde o abominável da desolação muitas vezes censura, dizendo que o bem ou as boas obras em nada contribuem para a nossa salvação. Né? Então esse ataque é uma teologia, é uma estrutura de teologia que vai contra as boas obras, né? Onde a vida do homem tem que ser pautada pelas verdades da palavra. Né? Então eles são os que amamentarem os inocentes, aquele que quer segurar da mão do Senhor, mas tem uma teologia que mais é baseada no histórico, né? No antropológico, no psicológico, né? E não no espiritual. Né? Então, ai das grávidas que amamentarem naqueles dias e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. É o estado perigosíssimo em que a igreja do Senhor hoje se encontra. É o estado da igreja que envolve a todos. Por isso que esse ai no verso 19, por isso esse orai, né, são fórmulas no verso 20. E diz assim no verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, daqueles poucos, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Está falando aqui do crescimento rápido da verdade em muitas pessoas. Muitas pessoas que estão, muitas vezes, numa ignorância, porém numa vida boa, numa vida de bem, numa vida de caridade. Quando compreendem a verdade, ai das grávidas, que vai despertar um certo de afeição por fazer o bem, o crescimento da verdade, ele vai passar. Da mesma forma que uma criança, né, tem 1 ano, 2 anos, e você espera para que tenha 3, quanto tempo para que tenha 10, 18, 20? Né? Agora isso vai ser muito mais rápido dentro do coração e da mente daqueles fiéis. Por causa dos fiéis, a verdade vai receber um influxo do Senhor de tal forma que ela vai crescer. Então, mas isto é para os que perseverarem, né? Para os, como fala aqui, escolhidos do Senhor, né? Aqueles que recebem a verdade, querem praticar a caridade, e o Senhor já tem como colher, né, essas pessoas e encaminhar para a salvação. Continuando com o nosso estudo, todo é um bloco coerente. Agora vamos tratar da última parte, né? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Por relâmpago se entende a verdade celeste. A verdade celeste que ela está no Oriente. Mas a dissipação da verdade celestial é quando ela vai para o Ocidente. Uma verdade que já está na escuridão, que já está em trevas. E sobre aqueles, né, que estavam assentados sobre o vale da sombra, Ocidente, da morte, Ocidente,
né? A luz raiou, igualmente. Como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda corresponde a juízo. O Senhor vai julgar a sua igreja. Uma igreja que é comparada a cadáver. Uma igreja que é comparada ao vale dos ossos secos. Diz no verso 28, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Por isso que o Senhor, a vinda do Senhor, como Filho do Homem, ele vai vir, porque a igreja está estruturada, formada somente por ossos secos. Ela virou um cemitério de falsidades. Precisa a vinda do Senhor para vivificar a sua igreja. Nós estamos orando, né, para que essa vinda, né, seja conhecida em todas partes do mundo. Porque o Senhor vem como o Filho do Homem, como a palavra no seu sentido espiritual. O Senhor vem como o Filho do Homem, como a palavra no seu sentido interno. Né? Então, esta vinda do Senhor é uma realidade e é uma profecia constante que vai acontecendo naqueles que reconhecem ao Senhor Jesus Cristo como o único Deus e vivem segundo os seus mandamentos.